Vamos lá, gente, vamos lá para o capítulo 20 de Apocalipse, tá? Capítulo 20 de Apocalipse, talvez eu não vá me deter tanto em versículo por versículo, né? Mas eu vou passar por cada um deles, né? Capítulo 20 começa assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Tem outras versões que falam em uma grande cadeia. Vocês têm percebido que eu não tenho feito questão durante esse curso inteiro, eu não falei, olha, vamos ver a nova versão internacional, a transformadora, a versão revista e corrigida do Almeida, nem revista e atualizada. Eu estou deixando isso à vontade para cada um, porque eu sei que cada um tem a sua preferência. E não creio, quando alguma coisa eu creio assim que a tradução pode dar margem a outras interpretações, a várias interpretações, eu tenho parado e tentado explicar. Do contrário, é claro que é sempre bom quando você vai estudar a palavra que você tenha pelo menos 2, 3 versões, não é, da palavra, né, da Bíblia na tua casa com você. Mas hoje isso é fácil, até no celular a gente consegue. Tanto que você vê que nesse primeiro versículo ele diz que isso na verdade é mais uma visão, não é? Isso é mais uma visão de João. Oi, Flávio. Mais uma visão. E aí o que está acontecendo? Ele vê do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, e algumas versões dizem que uma corrente, e outras versões dizem que uma cadeia. Então, eu prefiro acreditar, eu prefiro crer que, na verdade, ele descia, ele tinha na mão correntes de fogo. Isso aí vai ficar por conta da imaginação, da fé de cada um de nós, na verdade. Então, um anjo descia como? Com uma chave de um abismo, de um lugar preparado, onde ele levava as correntes para prender Satanás. Não é? Essa palavra grega chamada aluzes, ela pode ser uma corrente ou pode ser uma cadeia. Eu prefiro acreditar que sejam, na verdade, correntes, algemas, grilhões, não é, de ferro que vão realmente deixar amarrado Satanás durante 1000 anos. Isso, para mim, é um abismo, o mais profundo do abismo, reservado para Satanás, não é? Muito bem, esse abismo vai ser aberto com essa chave e o anjo vai colocar esse cara lá dentro. Eu creio, particularmente, que quem está fazendo isso é Miguel, tá? Eu não creio que esse seja um anjo qualquer. Não acho que seja um anjo qualquer. Eu creio que esse anjo é uma questão também de fé que eu estou falando, porque a Bíblia não está afirmando. Mas eu creio que quem está pegando Satanás e levando para esse abismo é Miguel. O verso 2 diz que ele segurou o dragão. Ele repete aqui, nesse versículo 2, mais uma vez o texto de Apocalipse 12, lá no verso 9, quando ele coloca os 4 nomes, não é? Ele fala dragão, antiga serpente, não é? Ele fala dragão, antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. 1000 é 1000, tá? A gente precisa acabar de uma vez, sabe? Eu não consigo entender essa visão amilenista de que aqui 1000 anos é um dia, porque nada vai se encaixar no Apocalipse se esses 1000 anos, em grego se fala chilioi, né? Kilioi, 1000, 1000 é 1000, não é? Muito bem. E nessa visão espiritual, né? Então eu creio que ele pega Satanás com uma mão e na outra ele está carregando uma chave e está carregando esses grilhões, não é? Essa é a visão que eu tenho do que está escrito aqui. No verso 3, ele diz, lançou no abismo. Aqui o abismo é o mais profundo do abismo, tá? Fechou e pôs um selo sobre ele. Um selo. Gente, tem horas, tem determinados trechos na Bíblia que o Senhor sela, não é? Para o bem e para o mal. Ele selou os 144 mil, mas ele selou Caim também e falou, ninguém pode tocar nele. Então, na verdade, eu não sei que tipo de selo é esse que está sobre Satanás que o Senhor colocou. Para mim, é como se fosse escrito escravo dos escravos, ou então perdeu,
né? Então eu não sei, alguma coisa que está caracterizando, né, que ele realmente é um grande derrotado. Isso é que é a verdade. E diz assim, para que não mais enganasse, perdão, as nações, até que se completassem os 1000 anos. Primeira coisa importante que a gente precisa prestar atenção aqui. Se ele está falando, o texto, que Satanás foi preso por 1000 anos para que não mais enganasse as nações, é sinal de que tem nações. Pronto, isso é muito simples. Então, isso é interessante, que é uma pergunta que muita gente faz, não é? Então, na realidade, nós vamos ter nações ao longo do reino milenar. E me parece que, pelo menos depois do juízo final, não é? Também vamos ter nações. A gente vai ver de que maneira, vai tentar entender um pouco de que maneira isso vai acontecer, não é? Por quê? Porque se ele não fosse preso por 1000 anos, não é? Ele diz aqui, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse esse tempo, é sinal de que se ele não fosse preso, ele enganaria, não é? É isso que está escrito aqui. Depois ele diz aqui no final que é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Esse necessário, eu quero que vocês entendam o seguinte, esse necessário é algo estabelecido pelo conselho eterno de Deus. Né? Quando diz aqui que é necessário, é um decreto de Deus. É como se Deus falasse, eu estou dizendo que é necessário. Não é? Por quê? Porque ele determinou que assim fosse. Por quê? Porque se a gente for ler todas as guerras que estão descritas no Antigo Testamento, você vai ver de maneira clara que Deus é um Deus de estratégias. Não é? Deus é um Deus de estratégias. Ok? Então, aqui há uma estratégia de Deus, como quem diz, eu vou prender Satanás durante 1000 anos, quando chegar quase lá no final, eu tenho um propósito, porque eu sei o que está acontecendo com as nações durante o reino milenar. Então, Deus é Deus. Ok? Agora, quando a palavra de Deus diz aqui, não é? Quando a palavra de Deus diz aqui, lançou no abismo, eu quero que vocês abram a palavra rapidamente em Isaías, no capítulo 14. Vamos começar a abrir a Bíblia? Isaías 14, no verso 15, falando de uma imagem muito conhecida, né, representada aí, não é? Então, em Isaías 14, no verso 15, ele diz claramente a respeito do rei de Babilônia, né? E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Olha como é que a profecia se cumpre, tá? Ao mais profundo do abismo. A profecia que está em Isaías 14, ela não fala do que vai acontecer com ele, não é? Na verdade, ele está descendo cada vez mais. Ele era um querubim, né? Ele era um querubim de glória. Oi, Rosângela. Não é? Ele foi expulso, agora ele está indo ao mais profundo do abismo, mas daqui a pouco a gente vai ver que ele vai ser lançado no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta. Não é? Por que Deus, então, tem essa estratégia? Por quê? Porque para que todos os resquícios de maldade acumulados ao longo do reino milenar sejam definitivamente destruídos. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A besta está colocada no lago de fogo e o falso profeta também, mas Satanás, por enquanto, durante o reino milenar, ele está preso. E a gente vai ver em alguns versículos que durante o reino milenar as pessoas ainda morrem. Se ainda morrem, o anjo da morte está ativo. Não é? A morte, ela somente vai ser debelada, completamente destruída, lá no final do reino milenar. A gente vai ver isso daqui a pouquinho aqui.
mas durante o reino milenar isso ainda vai acontecer. Aí ele diz aqui, né, se ele está falando que para que não mais enganasse as nações, então, como eu falei, haverão nações durante o reino milenar, ok? Muito bem. Percebam que esse capítulo 20 que a gente está estudando, do versículo 1 até o versículo 6, é quase tudo que temos no Apocalipse de informações sobre o reino milenar, tá? Fala, Flávio. Desculpa interromper, Rubens. Nesse reino milenar, as pessoas, eu não estou assim, realmente lembrado, elas ainda morrem por conta de que você tá assim, na memória? Assim, vamos abrir agora, então. Abre em Isaías, no capítulo 65. Tá? Pela velhice ou pelo pecado? Velhice, e na verdade, eu vou ler alguns versículos e você vai entender o contexto, Flávio. Vamos abrir Isaías 65, porque essa é uma pergunta que todos fazem, tá? Isaías 65, a partir do versículo 17, diz assim: Vede, eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, pois crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Folgarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Isso é uma referência à grande tribulação. Não haverá mais nela criança que viva de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Olha só agora, Flávio, aquele que morrer com 100 anos será tido por jovem, então ainda vai morrer. O pecador que não conseguir alcançar 100 anos será considerado amaldiçoado. Edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros nela habitem, nem plantarão para que outros comam. Pois os dias do meu povo serão como os dias da árvore. A árvore vive muito, não é? E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, pois serão um povo bendito do Senhor, ele e os seus descendentes com eles. Antes que clamem, responderei. Estando eles ainda falando, eu ouvirei. Olha o 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Mas o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isso é um isso é um tempo do reino milenar, do Senhor reinando no Monte Santo em Jerusalém. Olha o que ele fala do lobo e do cordeiro, a comida da serpente. Então, as pessoas ainda vão morrer, só que morrer de muitos anos. Sabe o que é isso, Flávio? Isso nada mais é, esse reino milenar, do que o Shabat da terra, do que o descanso. É como se você tivesse 6.000 anos e mais 1.000. É como se fosse uma volta aos tempos iniciais, quando aqueles homens viviam 500 anos, 600 anos, etc, etc, etc. A Terra está passando por uma desintoxicação até chegar o dia do juízo final. Por isso tem esse reino milenar. Volta ainda em Isaías, vocês que estão no livro de Isaías, no capítulo 11, por favor. Isaías, capítulo 11. Quem quer a minha falar? Dúvida, e surgiu a questão do que você está falando, né, do inimigo, né? Mas eu não sei totalmente destruído, foi só lançado no abismo, né? Mas você vai ver que exatamente quando o problema é o seguinte, parece que a morte, não sei como te explicar exatamente, mas Satanás não está destruído, ele está preso, veja só. Há uma diferença no mundo, não é? Porque, na verdade, quando chegar o tempo do juízo final, pouco antes, por que ele diz que é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo? A gente vai ver daqui a pouco, no contexto, Flávio, que muitos vão cercar Jerusalém e o Arraial dos Santos, ou seja, muitos ainda puderam ser enganados por Satanás durante esse período, entendeu? Muitos ainda vão ser enganados.
Tá? Então é como se o Senhor estivesse juntando todos os resquícios de maldade e de pecado que ainda restaram na terra para serem lançados no lago de fogo. Tá? Quando isso acontecer, Satanás é lançado no lago de fogo e a morte e o Hades também são lançados no lago de fogo. Aí você tem a eternidade. Fala, Carlos Alfredo. Mas vamos abrir Isaías no capítulo 11. Tá me ouvindo? Alô? Tá ruim o microfone, tá dando... Não estou te ouvindo. Vamos lá, gente. Deixa eu só ler, então, Isaías, capítulo 11, do 1 ao 9, diz assim: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho e fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Ele está falando da volta do Senhor, quando ele diz que matará o ímpio. Prestem bem atenção, com a vara da sua boca. Isso está em 2 Tessalonicenses, gente, no capítulo 2. Olha o que vai acontecer a partir do verso 5. Então, a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade os cintos dos seus rins. Olha só como é que é a característica do reino milenar. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o filho do leão e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Olha aqui, a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Verso 8, brincará a criança de peito sob a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Reino milenar. Isso tudo é o reino milenar. Ok, pessoal? Tá? Vamos... Pastor Carlos Alfredo, deu um barulho danado quando você falou. Eu não tô... Tenta de novo. Não estou te ouvindo aqui. Tá fechado o microfone dele. Tá fechado o microfone. Ele está com dificuldade no microfone dele. Deve estar com algum problema no... Mas... Muito bem. Gente, lembra que eu falei com vocês... Né? Então, a gente estava falando o que nesse terceiro versículo? Sobre o reino milenar. Quando chega, então, no verso 4, olha só como é que é interessante. Apocalipse 20. Felipe, a igreja está reinando com Cristo durante o reino milenar. Você vai ver pessoas que estão glorificadas. Eu quero... Gente, isso é tão complicado, mas veja só. Na casa de meu pai há muitas moradas. A Jerusalém celestial, ela não está na terra ainda, ela ainda vai. Ela está sobre a terra. Sobre, presta bem atenção. Nós estamos, a igreja está, na verdade, ela está nas suas moradas, mas ela pode, na minha maneira de ver, por um versículo que tem em Isaías 60, no verso 8, né, você realmente, como nós vamos ser como os anjos, nós vamos estar aqui. Mas não é a igreja vamos dizer assim, a igreja se casou, não é? Veja, aqui já aconteceram as bodas do Cordeiro, Felipe, não é? Então não é uma questão da igreja. Durante o reino milenar, você vai ter um sacerdócio, que é segundo a ordem de Melquisedeque, mas eu já expliquei em outras aulas que a gente vai ter o sacerdócio segundo a ordem de Zadok. É um sacerdócio restaurado, é um sacerdócio, como eu falei, onde que Cristo está reinando? Ele está reinando no Monte Santo, conforme aquele templo que eu disse para vocês que está nos capítulos 40 a 48 de Ezequiel, tá? Esse santo monte que o Senhor está falando aqui é exatamente aquele templo,
não é? Que está em Isaías 40, 48. Tem aquele versículo que eu sempre gosto de falar, em Isaías 66, no verso 21, que diz que o Senhor tomará alguns para sacerdotes e levitas. Por quê? Porque haverá o reino, porque haverá o sacerdócio levítico restaurado, tá? Então, tudo aquilo que forem trazer para aquele templo, nada mais serão do que memoriais, porque o próprio Cordeiro de Deus vai estar ali reinando. É isso que vai acontecer, né? Mas como o sacerdócio levítico foi completamente corrompido, não é? Na época de Anás, de Caifás e de outros sacerdotes, haverá, conforme a palavra de Deus me ensina, em Ezequiel 40, uma restauração desse sacerdócio, só que é memorial, ela é inferior ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, onde aqueles que foram ressuscitados até aquele momento já receberam um corpo de glória. Então, se eles receberam um corpo de glória, eles fazem parte do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ok? Então, você vai ter durante o reino milenar, Felipe, gente já glorificada e gente que se casa e se dá em casamento e tudo mais, mas vão morrer de muitos anos, conforme eu falei aqui para você. São as nações. Então, vai acompanhando que você vai ter nações, você vai ter pessoas de carne e osso. Aí você vai perguntar, mas quando eles morrerem? Cara, a Bíblia não fala. Eu acredito que quando estas pessoas do bem morrerem com muitos anos, elas morrem e são transformadas. Elas morrem e recebem um corpo de glória, tá ok? Isso é uma opinião minha, mas não é o que está escrito na Bíblia, não fala absolutamente nada sobre isso. A Bíblia fala muito pouco sobre coisas que vão acontecer durante o reino milenar, ok? Rubens, só em relação ao reino milenar, ele vai acontecer especificamente ali em Israel ou vai ser sobre toda a terra? Olha só, em toda a terra, o governo vai estar ali, Flávio. Mas o governo vai estar em Jerusalém, o governo vai estar em Israel. Israel é a principal das nações, Jeremias 31, 7. Agora, todas as nações do mundo terão influência de Jerusalém, tá? Você quer ver uma coisa? Abre a tua palavra em Zacarias 14. Vamos lá, gente, vamos todo mundo abrir em Zacarias 14. Abre aí, Flávio. Ou seja, uma pessoa que está no Brasil como nós, né? No Brasil como nós. Essa é uma pergunta muito boa, todo mundo faz, né? Vamos abrir em Zacarias 14. É no Novo ou no Antigo Testamento, Zacarias? Zacarias, Antigo Testamento, penúltimo livro, gente. Olha só, penúltimo livro do Antigo Testamento, né? Antes de Malaquias. Zacarias 14. Olha o que diz os versículos 16 e 17. Prestem atenção. Então, todos os que restarem, olha só, são remanescentes, de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Olha só como é que é a festa dos tabernáculos, que é uma festa que está na Torá, é uma das festas peregrinas, vai ser comemorado durante o reino milenar, porque será restaurado o sacerdócio levítico em Zadok. Então, isso é uma ordenança. E olha o que diz o verso 17. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela, para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Não me pergunta como vai acontecer isso, mas é o que está escrito aqui. Ele fala no verso 18 sobre a família dos egípcios. É Zacarias que está falando. O que ele conhecia de geopolítica 450 anos antes de Cristo, né, gente? Mas nós precisamos entender que é o governo em Jerusalém, mas toda a terra vai ter influência em relação a isso, tá, Flávio? Ok? Verso 4. Ok. Vi também tronos
Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Prestem só atenção, que coisa profunda aqui. Consegue me ouvir agora? Estou te ouvindo. Estou. Pode falar. Pode falar. Agora não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Vamos lá, o verso 4, gente. Meu Deus do céu. O quê? Quem está falando? É o pastor Carlos Alfredo? Agora O microfone dele está meio atribulado lá. Mas agora eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Agora estamos te enviando. É porque tinha uma outra anta aqui de um alto-falante me interferindo no meu computador. Eu só quero acrescentar uma coisa. O que eu vejo nessa parte que você... nessa parte que você me passou lá de Isaías, do milênio, eu vejo ali, sabe o quê? É tipo uma volta àquele período que, quando Deus criou a terra e o homem dentro daquele jardim do Éden, seria nós, nesse período. Eu acredito que esse período milenar é um período em que ele trataria com a gente como se Adão não tivesse pecado, tivesse dado continuidade à humanidade, e existiria um tempo sem o assédio do camunhão. Não seria exatamente isso, é quase isso, pastor, porque o homem ainda morre. Se fosse num tempo de Adão antes do pecado, esse pessoal seria eterno. Não, é só essa diferença. Que vai acontecer no final do milênio. Então, por isso é que eu falei que é uma desintoxicação. É como se fosse uma volta ao tempo em que os homens morriam de muitos anos, mas morriam. Por que morriam? Né? E por que é parecido isso? É como se o círculo estivesse fechando, né? Voltando às origens. Mas não na origem antes do pecado, porque aqui ainda há um pecado, há resquícios. Porque se não houvesse resquícios, Satanás, eu não entendo por quê, mas Satanás seria lançado logo no lago de fogo, quando a besta e o falso profeta já foram lançados. Ele não precisaria ficar 1000 anos preso. Isso é mistério de Deus, eu não sei por quê. Tá ok? Vamos lá, gente, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, olha que coisa tremenda. Primeira coisa, gente, que a gente tem que ver nesse versículo, que é importantíssimo. Por que ele viu tronos? Baseado em que ele viu tronos? No livro de Mateus, capítulo 19, né? Capítulo 19, verso 28 de Mateus, a gente tem que encontrar uma referência aqui em relação a isso, que diz assim, Mateus 19, 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, guardem bem, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, vejam só, cuidado, esses tronos não são tronos do juízo final. Esse juízo, esse julgamento que eu estou lendo aqui em Mateus e que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse, no capítulo 4, é logo depois da volta do Senhor, no início do reino milenar. É como se fosse entre o reino milenar e o Armagedon. É isso que vai acontecer com esses tronos. E note que o versículo começa quando ele fala, vi também tronos. Bom, por que viu tronos? Porque Jesus já tinha dito, não é? Que quando o Filho do Homem se assentar, ele está falando dele mesmo, quando o Filho do Homem se assentar
não é? No trono da sua glória. Então, é no reino, é no santo monte, que ele falou que não vai haver pecado, que eu acabei de ler antes, não é? Também vocês, igreja, se assentarão, não é? 12 sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que me parece isso? Parece assim, que durante o reino milenar, durante a grande tribulação, teve aqueles que foram a favor de Israel, que reconheceram o Messias, Jesus, como Mashiach, e teve aqueles que se dobraram ao anticristo, ok? Muitos judeus vão se dobrar ao anticristo, vão acreditar no engodo daquele que vai se assentar no trono, não o trono onde eu estou falando de Deus, mas naquele que foi destruído, onde tem lá a mesquita de Al-Aqsa, tá? Então, muitos vão acreditar nisso, e esses vão realmente ser julgados. Isso é exatamente, na minha maneira de ver, o que está escrito naquele texto conhecido de Mateus 25, olha só, Mateus 25, quem quiser abrir, não é? Mateus 25, a partir do versículo 31, é exatamente o mesmo contexto, quando ele fala aqui na volta do Senhor. Olha como é que começa o texto de Mateus 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, é exatamente isso. Acabou de vir em sua glória. É quando ele voltar na batalha do Armagedon e o inimigo é derrotado. E todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha que coisa. É onde ele vai reinar o reino milenar. Naquele templo que eu falei para vocês, que está em Isaías 2:2, que está em Miqueias 4:1, aquele templo que está descrito com detalhes dos capítulos 40 a 48 de Ezequiel. Não é? Porque vocês não podem imaginar Jesus em glória, chegando aqui e sentando num santuário feito pelo marceneiro, pelo melhor marceneiro de Israel. Então ele vai sentar num trono santo, não é? Feito por obras celestiais. Vamos deixar bem claro isso, né, irmãos? Olha o verso 32. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes dos bodes as ovelhas. Então, é ovelha para a direita, não é verdade? É bodes para a esquerda, ele diz algo para uns, ele diz, né, vocês são bem-vindos, os da direita, e os da esquerda são amaldiçoados. É isso que está aqui. Esse é o juízo. São as nações que estão sendo julgadas. São as nações que estão sendo julgadas. Quero que vocês entendam bem. Como que vai se dar isso? Eu não sei exatamente, gente. Não sei como que as pessoas vão estar diante, não é? Mas na minha opinião, eu creio, por esse texto que eu acabei de ler para vocês em Mateus 19, no verso 28, não é? Que vocês também vão se assentar sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então é um julgamento sobre Israel. Está escrito aqui em Mateus. Jesus falou isso. Ok? Muito bem. Aí ele diz aqui o seguinte, e uma outra coisa muito importante eu guardei, vocês se lembram naqueles textos lá de Êxodo 18, quando Jetro, sogro de Moisés, ele aconselha Moisés estava tão sobrecarregado, não que Jesus fique sobrecarregado, mas era normal que as coisas menores fossem discutidas, né, por auxiliares dele. Não é? Uhum. E aqui também Jesus está permitindo, não é, que a igreja se manifeste tendo poder dado por ele mesmo, recebendo autoridade para julgar as 12 tribos de Israel. Ok, gente? E quando ele fala aqui nesse texto, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Voltem um pouquinho, Apocalipse 14, só para a gente ver que contexto é esse. Em Apocalipse 14, no verso 11.
Apocalipse 14, no verso 11 e 12, fala exatamente sobre isso. Diz aqui: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aí ele diz aqui: aqui está a perseverança dos santos, ou seja, aqueles que foram decapitados, conforme a gente lê aqui no versículo 4, por causa da palavra de Deus. É a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ok, gente? Né? É isso que está acontecendo aqui. Agora, veja só, eles estão, eu creio, então, como eu disse, que a gente estava falando desses remanescentes da grande tribulação, né? João, na realidade, quando aqui nesse verso 4, ele está vendo todas aquelas almas, olha o que está escrito aqui: via ainda as almas dos decapitados. Quem são esses que foram decapitados? Mais uma vez eu digo, Apocalipse 6, de 9 a 11. Olha como é que o contexto todo se fecha. Apocalipse 6, de 9 a 11. O que diz? Quando se abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Olha só, testemunho que deram, perseveraram, são bem-aventurados. Verso 10, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo, soberano e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então foi dada uma orientação para cada um deles para aguentar os outros que ainda iam morrer. Verso 11, foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos, não é? E seus irmãos, que haviam ainda de ser mortos, como também eles foram. Ok? E quando chega então no verso 5, não é? Diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Vocês perceberam o que está escrito aqui? Prestem muita atenção, tá? Quando ele diz aqui que os outros mortos não reviveram, significa, né, que essa é a primeira ressurreição, é que todos aqueles, ele está se referindo ao tempo da grande tribulação, aqueles que morreram e se deixaram marcar pela marca da besta, não ressuscitaram nesse momento. Eles só vão ressuscitar no final do reino milenar. Para o aqueles... Oi? Para o julgamento eterno. Para o julgamento eterno. Aqueles que não se deixaram marcar, que são esses que sofreram, e eu acabei de ler em Apocalipse 6, de 9 a 11, estes, na verdade, ressurgiram e receberam um corpo de glória. Ok? Mas acontece que nós, se a gente não for arrebatado, ou sendo arrebatados, ou a igreja que já, né, aqueles que já morreram em Cristo, certamente também fazem parte dessa primeira ressurreição. Então, só para a gente entender, ele aqui, João, usa uma expressão primeira ressurreição, não é? Se referindo àqueles que ressurgiram na tribulação, foram os primeiros que ressurgiram. Bom, e alguém que ressurgiu antes? Se essa aqui é a primeira, como é que eu vou chamar uma que aconteceu nos tempos da igreja? Então, eu encaro primeira ressurreição como a soma daqueles que, né, ressurgiram no tempo da igreja, somados a esses salvos da grande tribulação, ok? Agora, os mortos que morreram sem Cristo, sem salvação, eles não são ressurretos nesse momento. Eles só vão ressurgir junto com todos os outros que não morreram, que morreram sem Cristo, somente no final do reino milenar, quando realmente todos surgirem diante do Senhor. Tá claro, Flávio? Tá?
Então, gente, que fique bem claro isso. Está na grande tribulação, vou resumir, está na grande tribulação. Morreu em Cristo porque não se deixou marcar pela marca da besta. Juntam todos, ressurretos, primeira ressurreição, corpo de glória, como a igreja está num corpo de glória, que já aconteceu. Morreram sem Cristo, morreram entregando, né, suas vidas para o anticristo, para Satanás, não creram em Deus, morreram, não ressuscitaram, vão ser julgados e ressurretos para a condenação eterna, como disse Adelson, no dia do juízo final. E vão ter as nações, que são aqueles que sobreviveram, que são do Senhor, mas que eles não morreram, mas vão morrer depois, durante o reino milenar, porque há uma vida que vai continuar, entendeu, Carlos Alfredo? Durante o reino milenar, não é? Eles vão morrer de muitos anos, não é? Porque já não está o pecado aflorado como quando Satanás e os demônios dele estão vivos e ativos no planeta Terra. Satanás só está preso. Ok, gente? Verso 6. Só para vocês terem uma ideia, só para ilustrar o que eu estou falando, vamos lá, Daniel 12, versículo 2. Abram em Daniel 12, versículo 2. Davi está entendendo? Sim, sim. Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Exatamente esses, para vergonha e horror eterno, são aqueles que vão ressurgir no final do reino milenar para condenação. Não é isso? Olha João 5, vamos abrir em João 5, gente, para ilustrar um pouco mais. João 5, de 28 a 29. João 5, 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Pronto, tá, olha como é que as coisas vão se fechando, ok, gente? Tá ok? Fala, pastor. Tá me ouvindo? Tô. Eu só tenho uma dificuldade nisso, pastor Rubens. Pastor Rubens. A educação da Bíblia, eu vejo ela de dois ângulos. Ela fala, muitas das vezes, restrito para nós humanos, aqui que vivemos num tempo cromo, que contamos minutos, segundos, mas também ela fala de um outro tempo, não é nem tempo, né? De um outro plano que se chama Kairos, né? Atemporal, não tem tempo. Então, eu entendo muitas das falas que, por exemplo, aguardar no túmulo até chegada. Se eu for crer nisso, então aquele ladrão da cruz, ele foi para onde? Qual ladrão? Qual deles? Aquele que se arrependeu, que reconheceu Jesus na cruz. Aquele que se arrependeu está hoje simplesmente esperando um corpo de glória, tão logo o arrebatamento aconteça. Mas aí eu vou ter que concordar com a Igreja Católica que existe, então, um paralelo, existe, como que diz, hoje tipo purgatório que eles chamam, dão um nome? Não tem nada a ver, não. Olha só, no momento em que eles são... Não tem, porque Jesus disse para ele que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, não tem purgatório para ele, porque foi a palavra do Senhor. E paraíso é onde? Hã? Que paraíso é isso? Paraíso é céu, é Jerusalém celestial. Esse é o céu, é onde as almas dos salvos estão, aguardando um corpo de glória. As almas dos salvos, a alma é eterna. As almas dos salvos estão sendo guardadas
em espírito, de maneira metafísica, aguardando um corpo de glória que só vai acontecer quando a trombeta tocar. Porque o Senhor mesmo descerá, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele juntamente nas nuvens e estaremos com ele para sempre, com o Senhor nos ares. Portanto, consolai-vos uns aos outros. Então, os mortos em Cristo estão numa condição espiritual, entraram todos eles pelo mar de vidro e estão esperando um corpo de glória para entrar pelas portas. Isso a gente pode ver daqui a pouco. Essa a minha dificuldade, pastor. Não, tudo bem, eu só estou falando que essa é uma visão pré-milenista, é uma visão, vamos dizer assim, pré-tribulacionista, dispensacionalista. É a visão que eu tenho e que eu tenho ministrado esse curso durante esse tempo. Okay? Não, em toda parte da sua visão, não estou discordando, não. Eu estou dizendo... Não, a dificuldade. É claro que é impossível a gente ministrar Apocalipse, ou final dos tempos, se não tiver um pouco daquilo que a gente... É muito complicado a gente falar assim, porque Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Eu tenho muito temor com essa frase, não é? E eu tenho muito temor com aquela coisa do tipo, a revelação. Mas é impossível a gente ministrar aulas sobre esse assunto sem pitadas de fé, né? O que é fé? Convicção daquilo que não se vê e das coisas que se esperam, não é? Então você vai vendo um testemunho aqui, um testemunho ali. E quando eles se harmonizam e são testificados pela palavra de Deus, não é? Eu tenho que acreditar nisso. Aquele ladrão, imediatamente quando ele morreu, aquele outro que blasfemou, ele simplesmente só vai acordar no final do reino milenar e vai ser julgado. Aquele que creu, não importa, ele foi salvo como que pelo fogo, como 1 Coríntios 3 fala. Ele pode não receber galardão algum, mas a coroa da vida ele vai receber, porque no último momento, com todas as loucuras que aquele cara cometeu durante a vida, no final ele reconheceu Jesus como Messias. Então, naquele momento, a alma dele foi levada pelos anjos para o seio de Abraão, para o paraíso, que é o céu. E esse céu vai descer daqui a pouco. Ok? Eu vou respeitar a sua posição nesse sentido, porque... Então, olha só, não é nem uma questão de respeitar. O que você pensa, né? Você tem que entender o seguinte, se você tem todo o direito, como qualquer um, pastor, de discordar. Só me diz o porquê. E pela palavra. Eu estou tentando mostrar pela palavra. Você está entendendo? Quando você pega a passagem de Rico e Lázaro, você tem uma base claríssima para ver onde está o rico e onde está Lázaro. E aquilo não é uma parábola. Aquilo é uma história real e todos os teólogos e comentaristas falam sobre isso. Então você sabe exatamente onde está Lázaro e onde está o rico. Então você vê... Ali para mim é uma passagem, o Souto citou uma passagem para mim riquíssima, porque está mostrando dois lados, um lado de tormento que já existe, que as pessoas estão indo lá para o tormento, e um lado de gozo. Lázaro estava com Abraão, Lázaro está com Abraão esperando um corpo de glória. Ele está esperando um corpo de glória, ele não tem corpo de glória ainda. A minha única questão é esperar o corpo de glória, que para mim já recebeu. Não recebeu o corpo de glória, porque está escrito em Apocalipse. Se não tivesse Apocalipse 4, 1 Tessalonicenses 4, de jeito nenhum. Eu estaria assim, talvez você tenha razão. Mas eu li para você, quer dizer, eu acabei falando para você, é só você ler. A palavra de Deus diz, nem todos dormiremos. 1 Coríntios 15, verso 52, se não me engano. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, se nós vamos ser transformados, é que a nossa alma, esse corpo corruptível, a Bíblia diz que aquilo que é corruptível será transformado em incorruptibilidade, aquilo que é mortal será imortal. É isso que está prometido. Esse corpo da gente, ele não serve para nada. Então, são exatamente esses corpos corruptíveis que vão ser transformados. E isso está bem claro dito por Paulo, tanto na primeira carta aos Coríntios, como na primeira carta aos Tessalonicenses. Eles não receberam ainda. A palavra de Deus diz que eles vão receber no evento do arrebatamento.
É isso que está escrito, que não aconteceu ainda. Então, eles estão como numa sala de espera, aguardando o toque da trombeta. Quando a trombeta soar, vai acontecer um milagre. Túmulos vão se abrir, você pode acreditar ou não, e aqueles corpos, né, e coisas do universo, onde estão as coisas dos nossos irmãos em Cristo que foram queimados por Nero, ou outros comidos pelos leões em Roma, ou outros que foram engolidos por crocodilos. Não, eu não sei o que vai acontecer, eu não posso, a Bíblia não me diz isso. Por isso que eu falo que tem uma pitada de fé. E eu creio, né, como tudo na vida, nada se perde, tudo se transforma, e basta uma palavra de Deus, haja e vai haver. Então, exatamente como aquele vale dos ossos secos, não é? Quando o Senhor disse profetiza, ele vai profetizar e aqueles corpos vão se unir novamente, só que num corpo de glória. Eles não foram glorificados ainda. 1 Tessalonicenses 4 me garante isso, entendeu? Tá bom. Ok? Vamos continuar para não atrapalhar. Vamos continuar, senão a gente um dia conversa mais profundamente sobre isso. A gente vai agora para o versículo 6, né, que diz assim, então, eu estou gastando mais tempo com esses 6 primeiros versículos de Apocalipse 20, porque eles são fundamentais, gente, né? Esses 6 primeiros versículos do capítulo 20 são fundamentais para entender tudo em relação ao final dos tempos, tá? Verso 6, então, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, óbvio. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Significa que para os outros que não reviveram, a gente sabe qual vai ser o destino. Tá? Tá muito claro, tá lógico isso aqui, né? E ele diz aqui, pelo contrário, esses que são bem-aventurados e santos, ele diz aqui que serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Por isso é que ele aqui está falando do bem-aventurados da primeira ressurreição, aqueles que ressurgiram naquele período da grande tribulação. Ele está falando, serão sacerdotes, né? Reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Aonde que está profetizado isso, gente? Isso é cumprimento de Êxodo 19. Vamos abrir em Êxodo 19, gente. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 19, capítulo 19. Êxodo 19, versículo 6. Olha que coisa gloriosa que Deus falou. Está falando para Israel. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aí, quando você vai para Apocalipse 20, verso 6, diz que aqueles que são bem-aventurados, não é, que fazem parte da primeira ressurreição, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Reinarão como? Reinarão durante o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, não é? Na verdade, ou, não é? Já que ele vai ressurgir, ou simplesmente essas pessoas que estão aqui, que simplesmente que ressurgiram, fazem parte desse sacerdócio. Perdão, não o sacerdócio levítico aqui, porque eles estão sendo o quê? Ressurretos, eles estão ressurgindo, eles morreram e ressuscitaram. Se você morreu e ressuscitou, então você faz parte do sacerdócio da igreja. Você faz parte do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Entendeu, Flávio? Entendeu, Davi, Adelson, Jaqueline, Thelma? Tá? Agora, aqueles que permaneceram vivos depois da grande tribulação, aqueles judeus, esses fazem parte do sacerdócio levítico restaurado. Ok? Tá? Vocês estão entendendo? Pode parecer confuso, que a gente fica imaginando, morreu, ressuscitou, para onde vai? E quando morrer, recebe corpo, não recebe? É um pouco confuso. A gente precisa entender exatamente o contexto de cada coisa, ok? Verso 7. Ô Rubens, só uma pergunta. Esse reinarão com eles, na verdade que ele fala aqui... Reinarão com ele. Com eles, desculpa, com ele. Especificamente, você acha que nós teremos alguma função específica, assim, nesse período milenar? Nós somos igreja. Só uma ideia, né?
Assim, teria algum Cara, trabalho específico, assim, para Cara, fazer? eu te digo o seguinte. Ele, Eu te a digo o gente vai reinar seguinte. com ele, a gente vai ficar aí tomando conta dos que estão aqui na Terra, a gente vai... Flávio, é por isso que eu falei para você que o reino milenar tem muito pouca coisa escrita na palavra, tá? O que eu posso te falar, eu tenho certeza de uma coisa: ociosos nós não vamos ficar. Ociosa a igreja não fica, tá? Você pode ter certeza absoluta disso. Eu fico imaginando assim, tempo para aprender a palavra, porque a gente vai precisar da eternidade, tanto tempo para aprender, tempo para ministrar, tempo de uma série de coisas que eu não tenho capacidade para ficar inventando aqui, não quero inventar, entendeu? Mas certamente a igreja não vai ficar sentada num banquinho de praça como um velho olhando a banda passar, não vai mesmo, você pode ter certeza, tá? Ok? Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, está escrito aqui, e sairá a seduzir. Esse seduzir no grego significa desviar do caminho da verdade. As nações, olha de novo as nações, como é que elas estão no reino milenar, quero que vocês entendam isso. Gente, pessoas que há nos 4 cantos da terra. Aí ele chega aqui e diz Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. É por isso que eu tenho as minhas discussões, porque logo depois, no final do verso 8, está escrito assim, o número dessas, ou seja, dessas nações, dessas pessoas, né, é como a areia do mar. Gente, olha só, nós estamos falando de um período de 1000 anos e estamos falando no final desse reino milenar. 1000 anos, nós estamos falando lá no ano 992, estou dando exemplo. Tá? Uhum. Quantos anos se passaram? O que vai acontecer durante esse período do reino milenar? Aqueles que receberam um corpo de glória, eles simplesmente estão já vivendo a eternidade. Eles não vão ser julgados. Por isso que a palavra de Deus diz em João 5:24, que aquele que crê no Senhor já passou da morte para a vida. Eles estão no livro, nós estamos no livro da vida, que maravilha. Mas existe um grupo que vai morrer de muitos anos. Aí o sujeito vai lá, morreu com 250 anos servindo ao Senhor, e morre. Quando ele morre, o que vai acontecer, Rubens? Não sei, eu tenho uma ideia. Eu acho que quando ele morre, ele passa a receber um corpo de glória, imediatamente. Por quê? Porque não faz mais sentido algum, não é? Porque ele não vai morrer exatamente por um pecado cometido, mas por resquícios desse pecado, que é simbolizado pela prisão de Satanás. Presta atenção. Então, esse cara, ele morre e recebe um corpo de glória. Tá? Morre e recebe um corpo de glória. Ok? Muito bem. Quando chegar lá no final, o que vai acontecer, gente? Vai ter um juízo. As pessoas vão ser julgadas pelos livros que vão ser abertos. A gente vai ver isso aqui rapidinho. Sim, mas as nações, as pessoas que estão naquela época, no ano 985, né, que eu estou dando exemplo só para a gente melhorar um pouco a nossa maneira de imaginar isso, elas estão ali com... O cara tem 70 anos de idade, está servindo ao Senhor e não morreu. Ele faz parte das nações. Vocês estão entendendo? Ele não foi glorificado ainda porque está vivo. Ele é fruto de uma relação. Vocês estão entendendo? E a gente vai ver isso com detalhe aqui para frente. Vocês querem ver? Primeira coisa que me chama a atenção. Como que pode ter tanta gente quando ele diz que é como a areia do mar? Para começar. Como que tanta... Percebam que Satanás está preso. Ele não foi lançado ainda no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta. Já falei aqui que a morte ainda haverá no milênio. Só após o juízo final, a morte, juntamente com o inferno, é que vão ser lançados no lago de fogo, né? Agora sim, eu posso entender aquilo que está escrito lá em Ezequiel 38 e 39 a respeito de Gog e Magog. Tá? E a gente vai ver por quê. Muito bem. Verso 9. Marcharam, então, pela superfície da terra. Olha que coisa impressionante. Eles estão marchando pela superfície da terra. Óbvio que
João não tinha ideia da Terra redonda, né? Ele não conheceu o Fernando de Magalhães, ele não conheceu, né, as coisas que a ciência, só muitos anos depois, é que veio esclarecer. E ele diz que pela superfície da Terra sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, que óbvio que é Jerusalém. Só que aqui no final do verso 9 diz que desceu fogo, porém, do céu e os consumiu. Desceu fogo do céu e os consumiu. Olha só. O que Satanás quer nesse tempo, depois que ele foi solto? Ele quer simplesmente juntar as pessoas. Lembra que eu falei onde é que está reinando Jesus? Jesus está reinando naquele templo, no monte. Prestem atenção. Onde está o templo do Senhor? Miqueias 4:1, Isaías 2:2, não é? E ele está dizendo que veio o fogo do Senhor e os consumiu, não é isso que está escrito? Então vamos todos abrir em Ezequiel 39. E vamos ver se é verdade ou não. Ezequiel 39. Todos abriram? Verso 6. Olha que coisa impressionante, gente. Ezequiel 39, verso 6. Enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Exatamente o fogo que a gente acabou de ler no versículo 9. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Consumiu quem? Gog e Magog. Está escrito aqui. Está claro, Adelson, para você isso? Tá claro. Beleza. Verso 10. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Gente, eu tenho visto cada coisa no Kuai, no TikTok, de pastores famosos, que eu não quero falar o nome, gente que não aceita o inferno, não acha que Deus vai acabar com tudo e tudo vai deixar de existir. Quando a gente vê em Apocalipse 14, no verso 11, está escrito: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. As pessoas querem outra Bíblia. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta, da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Então tem fim? Não tem fim. Do mesmo jeito que nós vamos viver a eternidade, eles também vão viver a eternidade. Por isso o nome do meu livro foi A Eternidade é para Todos. Só que eu não disse que eternidade. Tem eternidade para os salvos e tem eternidade para os perdidos. Mas a eternidade é para todos e é eterno. Agora, Rubens, minha cabeça deu quase um nó aqui. Eu fiquei aqui me pensando aqui. Essa multidão é aqueles que receberam a marca da besta? Não. Essa multidão, olha só, não tem nada, a marca da besta tem a ver com o período da grande tribulação, Flávio. Flávio, não, olha. Mas aonde veio esse povo todo? De onde veio esse povo? Então, esse povo todo foi o povo que reinou, olha só, lembra que eu falei para você que teve um juízo quando Jesus voltou, botou ovelha de um lado, cabrito do outro e tal? Então sobrou pessoas, essas pessoas, eu não falei para você que elas morreriam de muitos anos, as crianças ficariam mais velhas e tal. Ao longo do reino milenar, essas famílias, elas se casam, dão-se em casamento e têm filhos. As nações elas estão se proliferando durante o reino milenar. Mas então, depois, essas que se salvaram vão se deixar ser enganadas de novo? Presta atenção, lá no final, olha só, não são essas gerações. Veja, eu estou falando de...
Olha o que a palavra de Deus diz. Por isso é que é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo lá no final. Você não pode comparar o ano 983 com o ano 45. Eu estou imaginando os 1000 anos do milênio, tá certo? Não, vamos fazer uma conta, vamos fazer uma coisa matemática aqui. Vamos lá. 2024, voltou Jesus, 2024. Né? Aí, assim, essas pessoas que foram separadas, essas que são as pessoas, vamos dizer, essas foram as boas, vamos dizer assim, né? Ou essas pessoas ruins, que foram separadas. Essas? Não, não tem nada a ver. Se Jesus voltou em 2024, presta atenção, você está falando... Aí, só no ano 3024... 3024, presta atenção, um pouco antes de 3024, 3020, 2018, é que Satanás que está preso vai ser solto. Okay. Esse cara, ele vai tentar juntar resquícios que ainda tem do pecado, tá entendendo? Que são coisas, eu não sei explicar exatamente como funciona, mas eu não li para você Isaías 65. Olha que... Pera, vamos lá com calma. O que eu não consegui entender, porque essas pessoas que estavam lá vivendo o reino milenar, vivendo, né, paz, durando, né, morrendo... Não, olha só. Mas vão morrer, elas não morrem? Morrem. Por que morrem? Qual é o salário do pecado? É a morte. É a morte. Então elas morrem porque ainda tem alguma coisa de pecado. Agora, olha o que está escrito em Isaías 65. Flávio, vamos lá. Vou lá. Estou abrindo minha Bíblia aqui, está do lado. De novo, Isaías 65, a partir do versículo... Deixa eu ver onde é que eu tinha... 17. 17, não é isso, Adelson? Isso. Isaías 17. Tarará. Verso 20. 20. Tá, leia, Flávio. Leia. Estou contigo. Não haverá mais nela criança. Não haverá nela mais crianças para viver de poucos dias, nem velho, nem que cumpriu os seus, porque ao morrer os 100 anos, morrer ainda muito jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Pronto, então você está vendo pessoas de carne e osso vivendo o reino milenar ainda. E eles estão passando de geração em geração, resquícios, como se fosse esse DNA espiritual, até chegar no final, porque ainda não temos a eternidade. As pessoas estão morrendo ainda. A eternidade só começa lá no final, depois do juízo final. Aí as pessoas não vão morrer mais, nem das nações. Por quê? Porque aquele que trouxe o pecado, e o salário do pecado é a morte, vai ser lançado no lago de fogo. Por enquanto ele só está preso. É sinal de que ainda tem resquícios. Isso é o Shabat da terra. Isso ainda não é a eternidade. A eternidade só vem depois do juízo final. Que a gente vai chegar lá. Percebe? Então, durante o reino milenar, imagina, Flávio, você está ali em Jerusalém, está entendendo e tal, lutando, de repente você é julgado, acabam as nações, você é uma ovelha. Mas você... Presta atenção, você não recebeu o corpo de glória ainda. Você está nesta matéria aqui. Aí você você casa com a Vanderleia, entendeu? Tem Mateus, daqui a pouco casa, vai lá para frente e vai casando, não sei o quê. Quando chega lá no ano 2018, 3018, como você falou, Satanás, que está preso, é solto por um pouco de tempo. Aí ele tenta chegar no teu ouvido e falar, você aceita isso? Aquele cara reinando lá em cima? Exatamente o que ele fez desde o início. Você está vendo? Não foi assim que ele enganou os anjos? 1/3 que viraram demônios? E que achavam que ele era o cara? Não, a gente não pode, ele fica ali em cima demais, ele não vem aqui, ele não assiste jogo do Flamengo com a gente, tá entendendo? Ele não sei o quê, não é, Adelson? E papapá, e ele não sei o quê. Não, nós temos que ir lá em cima derrubar ele, porque eu que sou o cara. Eu estou imaginando, estou dando asas à imaginação. Claro, e papapá, e vai, e ele junta, e ele consegue, cara. E a Bíblia fala que é Gog e Magog, como a areia do mar. É isso que pira realmente a gente, para você ver. Ter esse povo, né, sendo governado 1000 anos, vivendo uma paz tranquila. Aí o Felipe está dizendo que o Satanás é flamenguista, está amarrado, cara. O Flamengo não precisa desse torcedor, não.
Deixa eu te falar uma coisa, cara. Não tendo esse Lula do inferno para governar sobre a sua vida. Tô falando Pô, não tendo o MST, meu irmão. Aí você ainda... Cara, mas e você não nota que... Gente, não quero discutir política aqui, pelo amor de Deus. Mas você nota, é como se chegasse... Você está vendo o que o Bolsonaro fez, o que ele fez nos 4 anos, e você vê, o cara vai lá e faz o L, cara. Os caras vão lá e vão fazer o S. É isso que vai acontecer, eles vão fazer o S, entendeu? Em vez de fazer o L, vão fazer o S e depois a gente vai ver o que vai acontecer. Só que vem fogo do céu e destrói todos eles, cara. Eles tinham que fazer o J, tinha que fazer o J de Jesus, né? Não, eu falei, eles vão fazer o S de Satanás, né? Vão fazer o S de Satanás. Entendeu, Flávio? É isso que vai acontecer. É para ficar espantado mesmo. Toda vez que eu leio esse trecho, eu fico, o que é isso aqui? Por que isso? Por que ele não diz? Porque tem alguma coisa de mistério no caráter do homem, que é um resquício, que está lá na origem, que a gente que não tem detalhado aqui, mas que... Porque se não fosse assim, ele imediatamente botava os 3 no Lago de Fogo. Mas ele não deixou isso. Ele mandou os 2 filhos dele para o Lago de Fogo e prendeu ele. Como quem diz assim, enquanto eu não juntar toda a porcaria que ainda tem na Terra, eu vou te manter vivo, cara. Agora, quando eu jogar toda essa porcaria fora, eu mando você para o Lago de Fogo. E ele sabe que vai acontecer isso. Entendeu? Tá claro, gente? Uma purificação total. Pois é. Vamos lá, gente. Então, verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vamos ler até o 15. Né? Um grande trono branco. Olha só, vocês podem imaginar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha só, pessoal. Imagina uma cena dessa, imagine algo parecido, similar com isso aí. Essa fila aí de pessoas. Olha o que está escrito aqui do 11 ao 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Na verdade, quando ele diz que a terra e o céu fugiram, isso é uma visão, né, simbólica de João, porque ele viu o novo céu e nova terra. Ele está vendo tudo diferente do que ele está acostumado a ver. Então, a expressão que ele usou aqui foi novo céu e nova terra. Agora, olha o que vem a partir do 12, pessoal. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos diante do trono. Olha aí, na foto, no desenho. Então se abriram livros. Ainda outro livro da vida foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Aquilo que você falou, Adelson, tem, de acordo, não é, punição conforme as obras de cada um. Está aqui escrito, conforme o que se achava escrito nos livros. Verso 13. Deu o mar os mortos que nele haviam. Gente, não me perguntem, mas é como se nesse momento todas as almas que morreram nos mares, elas foram como que levantadas e colocadas diante dessa fila que vocês estão vendo aí. A morte e o Hades, agora é o inferno, não o mar. Aqueles que estão no inferno hoje, em alma, foram entregues para ficar nessa fila que está aí. Ou seja, tudo que eles estão sofrendo no inferno hoje é algo provisório. E foram julgados, verso 13, um por um, sei lá quantas bilhões de pessoas tem aí, segundo as suas obras. Então, agora sim, a morte e o Hades, ou a morte e o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo, porque não vai ter mais inferno, o inferno vai acabar aqui. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Então, é aquilo que os teólogos, né, os liberais adoram falar, né? O inferno acaba? Acaba, mas vem o lago de fogo. O inferno está lançado ali, onde está o diabo, não é? Onde o diabo vai ser lançado e onde estão a besta e o falso profeta. Verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida,
esse foi lançado no Lago do Fogo. No Lago de Fogo. Gente, sabe a loucura que é isso? Você vai estar diante... Você não, é uma forma de falar. Aquele que vai ressurgir no final do reino milenar. Ele vai ressurgir, vai estar ali. CPF número tal, venha para cá. Sabe? Aí ele diz assim, pode verificar se esse CPF está lá dentro do livro da vida? Aí o anjo vai lá procurar. Foi cancelado. Não, Senhor. Está aqui não, Senhor. Então, abre o que está escrito nos livros a respeito dele. Não preciso falar. Qualquer um de nós, se não fosse o Senhor, estaríamos nas mesmíssimas condições. Mas aquele que recebe o Senhor não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Vida. Estamos no livro da vida. Isso é um privilégio. É para a gente sair plantando bananeira e santificar nossas vidas cada vez mais. Não entrará em condenação. Não entrará. Amém? Vamos para o 21. Vi novo céu. Só para concluir essa parte que ele fala assim, então a morte e o inferno. Assim, quando ele fala morte, é um sentido figurado ou existe, certamente, seria algum espírito mesmo de morte? Eu creio que sim. O espírito da morte. Espírito da morte. Isso é um demônio. Isso é um demônio. Isso é um demônio, né? Terrível. Isso é o espírito da morte. Ele estava ali, tá entendendo? Agindo conforme as ordens e permissão de Deus e agora acabou para ele. Não tem mais morte. Ok? Assim penso eu, tá, Flávio? Bom, vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Claro que o mar já não existe. É só você ver em Apocalipse 16, no verso 3. Volta um pouquinho. Apocalipse 16, no verso 3, olha o que aconteceu quando a segunda taça foi derramada. Apocalipse 16, verso 3. Perceberam? Então, Apocalipse 16, 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto. E morreram todos os seres viventes que estavam no mar. Acabou o mar, gente. Isso é uma coisa que eu quero perguntar para o Senhor. Senhor, que coisa linda, por que o mar acabou? Mas aqui está escrito, e foi a visão que João teve. O mar já não existe. Verso 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o Senhor. Vamos imaginar que a gente tivesse algo assim, gente. Aqui, imagina uma coisa linda, que é um cubo. A Jerusalém Celestial é um cubo. A gente vai ver daqui a pouquinho o tamanho dela, pelo menos, né? Dá para a gente ter uma ideia, porque ele fala em medida de homem. Graças a Deus, para a gente poder ter uma ideia. Não é medida de anjo, né? Mas está aí. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês entenderem que é muito importante. De tudo que a gente está falando até agora, onde Jesus está reinando? Quem se atreve? Ele não está reinando ali naquele templo, gente, de Miqueias 4:1, Isaías 2:2. Ele não está em Jerusalém, no Santo Templo. Amém? E quem está reinando na Nova Jerusalém? Jesus e seus anjos e a igreja. Não, Jesus está naquele outro templo. O Pai, isso. O Pai está reinando aqui. O Filho está reinando no outro. Vocês estão entendendo? Tá? Isso é muito importante que vocês vão entender o que eu creio que vai acontecer. Né? Muito bem, vamos lá, gente. Então, para mim, isso significa que o Pai está no trono da Jerusalém Celeste, enquanto o Filho está reinando no Santo Monte, em Jerusalém, durante o reino milenar, tá? E ele desce como uma noiva, porque Cristo casa com a noiva. Cristo se junta, não é? Vamos ver no verso 3. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, é uma visão que ele está tendo
deste tabernáculo, que é Jerusalém celestial, ou Nova Jerusalém, descendo. E diz, Deus habitará com eles. Está falando do Pai. Prestem atenção. Eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles. Percebam que João está vendo esta figura, essa coisa maravilhosa descendo. Ok? Novos céus e nova terra. Gente, só para vocês entenderem, vai haver a fusão desses dois reinos. Rubens, você pirou dessa vez? Não. Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, por favor. Colossenses capítulo 1. Todos abriram. Colossenses 1, verso 19. Olha essa frase, esse versículo. Colossenses 1, 19. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, em Cristo, habitasse. Do mesmo contexto, Colossenses 2, verso 9. Logo à frente aí. Colossenses 2, verso 9. Olha o que já aconteceu na visão de Paulo, profética. Pois nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora vocês podem entender por que é que, quando nós lemos Hebreus, capítulo 1, vamos lá em Hebreus capítulo 1, vai para frente um pouquinho que vale a pena a gente recordar isso. Hebreus capítulo 1, não é? Depois de Timóteo tem Tito, tem Filemão, tem Hebreus, né? Hebreus. Antes de Tiago tem Hebreus. Abriram? No capítulo 1. Olha o que está no verso 8. Prestem atenção. Tá, é o Pai que está falando, tá? Diz, mas do Filho... Ou seja, a respeito do Filho diz, ó Deus, o Pai está chamando Cristo de Deus. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha que coisa gloriosa. Verso 10, vai para o 10. Ainda, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. É o Pai honrando o Filho e lhe chamando no verso 8 de Deus e no verso 10 de Senhor. Perceberam? E isso é porque aprouve a divindade, não é? Façamos o homem à nossa imagem. Durante a eternidade, nós vamos reinar com Cristo. O Pai vai estar nele e o Espírito Santo vai estar nele. Toda a divindade, corporalmente falando, vai estar no corpo glorificado de Cristo. Entenderam? Por isso, a Nova Jerusalém, ela vai se fundir com aquela Jerusalém que está sendo reinada por Cristo durante o reino milenar. Porque agora a gente está falando de algo que vai acontecer na eternidade. Ok, gente? É muito profundo isso, né? Verso 4 do capítulo 21. Vamos lá, pessoal. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Por que a morte não vai mais existir, Adelson? Porque Satanás foi lançado no lago de fogo. E ele trazia o pecado, Davi. E o salário do pecado, não é, Felipe? É a morte. É a morte. Tá, Thelma? Estão acompanhando? Jaqueline está acompanhando, estão todos acompanhando. Ok. Josemar, cadê a Rosângela? Está todos acompanhando, né? Estou aqui, estou acompanhando, sim. Agora é que a gente pode entender literalmente aquele versículo de 2 Coríntios 5:17, que diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é,
As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é literalmente falando do reino. Ok? Verso 5. E aquele que está assentado no trono, Apocalipse 21, 5. Aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por que fiéis e verdadeiras? Lembram da aula passada? Ele é o Amém. Amém. A testemunha fiel e verdadeira. El Melech Neeman. Deus Rei fiel. Não é? Verso 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Acabou-se. Está tudo realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega. Exatamente como ele se apresenta em Apocalipse 1:18, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. Olha que coisa linda, a fonte da água da vida. Ele aqui está voltando, e está voltando as pessoas para dizer: gente, olha só, isso tudo eu estou falando para as igrejas não passarem pela grande tribulação, por nada disso que é ruim. Eu ainda estou, vocês ainda estão na época da graça, igreja. Ou mundo, humanidade. Vocês querem ver uma coisa interessante? Abram a palavra em João, no capítulo 7. João, capítulo 7, quando ele fala lá daquela festa de tabernáculos, que é Sukkot. João, capítulo 7, ele se referindo aos 7 dias de tabernáculos de Sukkot. Quando chega no último dia, que é o grande dia da festa, olha o que ele fala no verso 37, gente. João 7, verso 37. Lá em Jerusalém, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, ele volta a fazer o mesmo convite para que as pessoas vivam a eternidade com ele. E isso vai ficar mais patente no último capítulo, não é? No verso 7, ele diz: o vencedor herdará essas coisas. Ou seja, aquele que beber da água da vida, que é ele mesmo. Eu lhe serei por Deus e ele me será por filho. E aí ele escreve nesse famoso versículo de Apocalipse 21:8, que diz assim: quanto, porém, aos covardes, dilos em grego, quer dizer, os tímidos, medrosos, aos incrédulos, que são os infiéis, os descrentes, aos abomináveis, se vocês querem saber, isso vem do original grego bdelusso, que quer dizer aos que fedem em termos espirituais, ok? Aos assassinos, ou seja, aos criminosos, aos homicidas, aos impuros, cuidado, gente, aos impuros. Pornos é homem que se prostitui, é ter relação sexual ilícita, é fornicar. Isso é pornos. E ele diz: aos feiticeiros, vem de farmacon mesmo, aos idólatras, aos adoradores de falsos deuses, e a todos os mentirosos, ou seja, os pseudos, né? Ou seja, aos enganadores, aos falsos. Ele diz aqui: a parte que lhes cabe será no lago que arde no fogo e enxofre, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não quer dizer que seja somente isso. Ele está só fazendo uma referência, porque, gente, todos nós podemos tropeçar, mesmo depois de termos aceito a Cristo. Mas se você tropeça, a gente precisa estar ligado no Senhor para que a gente volte, né, cada vez mais a nossa mente, ela seja transformada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito. Não tem jeito. Então você tropeça, você levanta, e isso chama-se santificação. Agora, se você simplesmente, voluntariamente, diz:
eu já aceitei Jesus. E o que tem? Umazinha aqui, outrazinha ali, um pecadinho aqui, um pecadinho lá. Deus está falando claramente que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. A gente precisa crescer em Cristo. A gente precisa cada vez mais sermos parecidos com Cristo. Aquele que não está em Cristo, certamente vão cometer essas coisas que ele diz que vão dar a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Ok? Não quer dizer que sejam somente esses pecados. Você está entendendo? O fofoqueiro vai também. Né? Aquele que é um estuprador vai também, o ladrão vai também. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, a Bíblia fala, aquele que rouba, não roube, que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Então, a gente precisa encontrar uma forma de crescer em Cristo, sabendo que todas essas atitudes aqui são coisas que a gente deve verdadeiramente eliminar da nossa vida como exemplos de santificação. E a igreja diga amém. 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 Verso 9. Então... Amém. Amém. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias das últimas 7 taças, pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Pode imaginar, eu vou até botar uma outra imagem aqui. Vocês podem imaginar João tendo uma imagem parecida com isso aqui, gente? Que coisa gloriosa, hein? Vendo isso descer do céu da parte de Deus. Pode imaginar que coisa linda, né? Alguma coisa parecida com isso? E ele diz aqui, né? Notem o que eu falei no verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Vamos lá para Ezequiel no capítulo 40, pessoal, para fazer uma comparação. Ezequiel, capítulo 40. Ezequiel, capítulo 40, no verso 2. Diz assim: em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como edifício de cidade para a banda do sul. Gente, tudo que a gente lê de Ezequiel 40 a 48 tem muita coisa similar com a Jerusalém Celestial. As medidas são outras, né? Mas é como se fosse um filhote da Jerusalém Celestial. Por isso eu fiz questão de ler esse versículo em Ezequiel 40, no verso 2. No verso 11 diz: a qual tem a glória de Deus, Jerusalém Celestial, a qual Nova Jerusalém, verso 11, tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Por isso eu fiz questão de mostrar essa imagem que está aqui. Isso ilustra claramente o que está aqui escrito em Apocalipse 21, no verso 11. Ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto dessa Jerusalém Celestial. Como é que ela funciona, na verdade? Você compartilhou tela, Rubens? Não compartilhei, não? Quem compartilhou é o Carlos Alfredo, que está apresentando lá, compartilhando lá. Espera aí. Tem alguma coisa errada. Eu acabei, perdi o tempo, rapaz. Eu acho que sumiu com essa... Tá me ouvindo, vocês? Segue adiante, Rubens, segue adiante. Não precisa compartilhar, não, é porque não apareceu aqui, por isso que eu perguntei. Segue adiante, para não atrasar. Eu não sei onde é que eu botei essa Jerusalém. Espera que o meu diretor... Tá todo mundo te vendo, Carlos Alfredo. Um outro desenho aqui. Tá me ouvindo também? Tá, todo mundo te ouvindo. Estou te ouvindo. Espera aí, deixa eu só ver onde é que está o... Peço desculpa, mas eu não recebi o aviso do início, aí acabei perdendo. Tava lá tudo bem. Vou dar continuar. Continua.
Vou desligar aqui meu microfone para não atrapalhar. A foto sumiu. Tá bom? Tá bom, gente, sem problema. Só um instantinho, deixa eu só ver se eu acho aqui. É a outra. Mas tudo bem, não tem problema. Ah, essa. Vamos compartilhar. Oi? Só um minutinho, gente. Vê agora. Isso aí. Tá Ok. bom? Ok, Ok. agora foi, né? O meu diretor me salvou aqui. Ok, vou fechar aqui, vou interromper isso aqui, tá? E vamos voltar aqui para o verso 12. Olha o que diz no verso 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre eles nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ok? 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Ele só está descrevendo. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E sobre esses, os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por favor, ninguém vai pensar que um dos apóstolos aqui é Judas, tá? O outro apóstolo, todo mundo sabe aqui, conforme Atos 1, 26, que é Matias, né? Que foi aquele que substituiu a Judas. Aí ele diz aqui, verso 15, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas, a sua muralha. Lá em Ezequiel 40, no verso 5, para quem quiser abrir, está escrito: vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem também uma cana de medir. Da mesma forma, né, de 6 côvados, cada um dos quais media um côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Né? Olha que coisa linda. Vocês se lembram quando a gente estudou Apocalipse 11, não é? Que eu falei que a cana de medir, ela servia, na minha maneira de ver, para simbolizar o caráter, a justiça e a santidade de Deus. E a imutabilidade de Deus. Deus, porque eu, o Senhor, não mudo. E veja que tudo é quadrangular. Vocês querem ver como é que é quadrangular? Verso 16. A cidade é quadrangular. Comprimento e largura iguais. Quem faltou aula de geometria não vai entender. Largura e comprimento iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. Você sabe o que é 12 mil estádios, pessoal? É em torno de 2.200 quilômetros. 2.200. É como daqui até Maceió. Do Rio, para quem está no Rio, né, até Maceió. Tá? Isso é a largura e o comprimento. Só que a altura também. Porque ele diz que o comprimento, largura e altura são iguais. Aí ele diz que tem uma muralha ao redor desse cubo. Verso 17. 144 côvados. Tem a muralha, medida de homem. A altura dessa muralha, na verdade, medida de homem. Por isso que eu falei, agora é medida de homem, de anjo. Essa muralha, na verdade, o que são 144 côvados? É como se fosse, eu fiz uma conta, um edifício de 25 andares. Imagina um muro cercando esse cubo com uma muralha cuja altura é de 25 andares. Em torno de 75 metros de altura. Ok, gente? Isto são as dimensões da Jerusalém celestial. E quando vem para o verso 18, ele diz, a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Por isso é que eu gosto muito daquela figura que eu mostrei para vocês. Como que a gente vai entender isso aqui? Eu vou dizer para vocês como é que eu entendo isso aqui. Verso 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, que pode representar, por exemplo,
a glória de Deus, ok? O segundo de safira, que pode ser sua graça infinita, por que não? O terceiro de calcedônia, que pode ser a eternidade. O quarto de esmeralda, que é a esperança. O quinto de sardônio, que pode ser a soberania e a majestade de Deus. O sexto de sárdio, que pode ser a justiça e o juízo de Deus. O sétimo de crisólito, que pode ser a misericórdia e a compaixão. O oitavo de berilo, que pode representar a santidade do Senhor. O nono de topázio, que pode falar do seu amor. O 10º de crisópraso, que pode ser sua força. O 1/10 de jacinto, que pode falar do seu poder. E o 12º de ametista, que pode falar da sua salvação. Ah, como é que você sabe disso? Eu não sei nada, eu só escrevi, você pode fazer de outra forma. Mas com certeza cada um deles representa alguma coisa, algum atributo, não é? De Deus. As 12 portas, verso 21, são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. Vocês podem imaginar, é uma porta arredondada, não é? Como se fosse o que é uma pérola. Todo mundo sabe o que é uma pérola. A porta é uma pérola. Olha que coisa linda. E a praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Isso tudo são visões de João, gente. A gente tem que dar asas à imaginação. Por isso é que eu não aceito, muitas vezes, qual é o símbolo que tem aqui necessário? João está escrevendo o que ele viu. Por que tem que ser simbólico? Por que tem que ser necessariamente alegórico? Não tem que ser. Ele está falando o que ele viu. Não é? Verso 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ora, que coisa, não é verdade isso? Não é? Olha o que a gente está falando. A glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Toda a plenitude vai habitar no Cordeiro. De novo, agora no verso 24, pessoal. As nações, olha lá, Flávio, as nações andarão mediante a sua luz. E os reis da terra lhe trazem sua glória. Olha que coisa tremenda que vai acontecer, não é? Quando houver a fusão dos dois reinos e a Jerusalém celestial pousar neste planeta aqui. Então, vejam só, as nações antes enganadas por Satanás, quando se completaram os 1000 anos, o que aconteceu? Elas serão iluminadas pela presença de Deus entre os homens, a glória da presença dele. Olha que coisa linda. A gente viu naquele versículo falando do anjo que desceu, quando a terra estava em trevas, que iluminou tudo. Imagina o próprio Senhor. Mesmo considerando um mundo onde a morte, não é, já faz parte das coisas passadas, o texto que nós acabamos de ler parece indicar que vão ter 2 tipos de pessoas. Aqueles glorificados, que nós falamos, Flávio, e as nações de uma nova terra. Essas pessoas serão incorruptíveis, não é? E vão ser governadas pelo Senhor. Por quê? Porque está escrito lá em Isaías 9:6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros. O governo estará sobre seus ombros. Então, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: se essas pessoas das nações, ao longo da eternidade, vão ser glorificadas, eu não sei te dizer. Eu creio que sim. Mas por que eu acho? Por fé. Só posso falar por isso, porque não tem nada que me indique. Mas que elas são incorruptíveis, são. Por quê? Porque a morte já foi destruída. Elas não vão morrer. Então não há pecado sobre essas pessoas. Aleluia. E se o salário do pecado é a morte, elas não morrem. E ele diz aqui claramente que, para mim, vejam só, elas podem não ser perfeitas, como são os que estão glorificados. E não são perfeitas como são os glorificados. Quer saber por quê? Olha o que está escrito em Apocalipse 22, no verso 2. Até a gente voltar lá. Último capítulo,
Apocalipse 22, no verso 2, olha o que está escrito. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E para que servem as folhas? Para a cura das nações. Glória a Deus. Então tem nações que precisam de cura, precisam ainda se aperfeiçoar até chegar no nível daqueles que receberam um corpo de glória. Entenderam? Isso são mistérios que estão sendo passados para a gente aqui, que está muito longe da nossa realidade. Ele está avisando, só um minutinho, gente, está avisando? Aqui no meu não avisou nada. 3 minutos? Gente, nós vamos fazer de novo, tá? Porque eu vou para o último capítulo. 4 minutos? Então deixa eu só terminar o capítulo 21. Verso 25. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Olha que coisa. Verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, porque as coisas que estão na terra e as pessoas que estão nas nações não estão mais contaminados, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E esses que estão nas nações estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só não foram glorificados ainda. Perceberam? Agora, não é? Agora é que, né, é a fusão dos 2 reinos, como eu falei para vocês. Amém, pessoal? Capítulo 22, que maravilha, né? Último capítulo da Bíblia, último capítulo de Apocalipse. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Brilhante como cristal. Estamos começando, pastor Carlos Alfredo, a capítulo 22. Que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Né? Olha o mistério que ele está contando, e aí o que eu acabei de falar antes sobre a cura. Né? E as folhas da árvore são para a cura das nações. Toma um chazinho daquelas folhas, né? E vai todo mundo ser santo. Verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, a gente acabou de ler isso, tem muita coisa que se repete agora, né? Nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor mesmo brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Não é? Essa visão que ele está falando é que ele está vendo dentro da Jerusalém Celestial, né? Perfeitamente, exatamente isso, Flávio. Né? E ele está ouvindo, né? Ele está ouvindo o Espírito falar com ele. Olha só, verso 6. Disse-me ainda... Esse aí, nota, Flávio, que o verso 1 começa, então me mostrou o rio da água da vida. É um anjo que está mostrando a ele, tá? Desde o início você vai ver que é um anjo que acompanha ele, tá? Okay? Verso 6, disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras, mais uma vez. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo, olha só, exatamente como está em Apocalipse 1:1. Abre no primeiro versículo, Flávio, e quem quiser abrir em Apocalipse 1:1, veja o que está escrito a respeito desse anjo, né? Como é que a revelação foi escrita. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou a João, ao seu servo João, ok? Então é esse anjo aqui que está mostrando, ele é um cicerone, na verdade, de tudo que está acontecendo. Aí quando ok? Aí verso 7 diz, primeira vez, essa expressão vai aparecer 3 vezes até o final. Eis que venho sem demora. Exatamente o que ele fala para a igreja de Filadélfia. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, isso é uma bem-aventurança, isso é uma promessa para cada um de nós.
Então é bom a gente estudar esse livro e guardar bem. Por que é bom a gente guardar as palavras da profecia desse livro? A gente vai ver já já por quê. Eu, João, verso 8, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, o tal anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Não é? Então o anjo disse para ele, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Tudo que ele falou depois foi, adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Evidente, né, gente? Apocaliptos, né, significa, né, significa desvendamento de mistérios. Agora não é hora de selar mais nada. Agora é hora de abrir e contar tudo que está escrito, né? Ok? Tudo que está escondido. Oi? Acho que o microfone de alguém está aberto e está provocando ruído. Acho que é o seu, Davi. Dá uma olhadinha aí. Não. Tá tudo fechado agora aqui. Melhorou? Melhorou? Pode, Flávio, continuar? Eu não estou te ouvindo. Desculpa, é que eu fecho rápido para não atrapalhar. É que estava escutando um barulho, o Will não estava conseguindo. Tá ok. Mas melhorou. Verso 11. Olha, talvez esse seja o versículo mais importante que tem em Apocalipse 22, gente. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo. O justo na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eu gosto mais de uma versão até que diz assim, no verso 22, aqui no verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Ou seja, cumpra-se aquilo que está determinado para você. Para a igreja, ele está falando, isso é muito profundo. Porque quando ele diz aqui, na verdade, quem é sujo, suje-se, tipo assim, se não tem jeito para você, vai fundo, vai para o lamaçal mesmo. Se você é injusto, você não entregou tua vida para Jesus, vai, aproveita o tempo que você tem e continue em pecado. Mas para nós que somos chamados, ele fala, se você é justo, foi justificado pelo sangue do Cordeiro, né, faça cada vez mais justiça. Se você é santo, santifique-se cada vez mais. Tá? E é isso que está escrito aqui. Verso 12, mais uma vez, a segunda vez. Eis que venho sem demora. Ele está avisando aqui. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Nós vamos receber galardões. Ok? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Se você quer saber exatamente, não é, aonde estão, eu acho que eu já mostrei isso para vocês, mas Isaías 44, 6 e Isaías 48, 12, nesses dois versículos, quem quiser anotar, Isaías 44, verso 6, está escrito assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Né? Isaías 44, 6. E pouco depois, em Isaías 48, no verso 12, está escrito, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Ok? Então, ele está confirmando exatamente aquilo que os profetas falaram dele. Muito bem. Aí continua e diz assim, verso 14, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Entendeu, pastor Carlos Alfredo? Olha como é que aqui, aquele que recebeu um corpo de glória vai entrar na cidade
pelas portas, e não como entraram até o momento, porque até o momento ninguém entrou pelas portas. Aí ele diz aqui no verso 15, fora ficam os cães, por favor, não são os cachorros, embora a palavra grega seja kuon, que significa cachorros, cães, né, literalmente, mas aqui é uma metáfora, né, para as pessoas impuras, para as pessoas impudoradas, né, pessoas que não têm pudor, ok? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, não é? Isso é uma ênfase a Apocalipse 21:8 que nós lemos. Os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Está incluído aqui, não é? Além daquela lista de Apocalipse 21:8. Agora, prestem atenção no verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas. Algumas versões dizem às igrejas, tem outras versões que dizem a favor das igrejas. Então, o Apocalipse, ele foi escrito a nosso favor. Por quê? Para que a gente não venha a passar pela grande tribulação. Para que a gente passe direto na matéria, sem precisar fazer segunda época ou recuperação. Né? Segunda época, na minha época, do Adelson, do Davi, né? Tinha segunda época. Né? Hoje não tem, hoje é recuperação. Você pode até passar na matéria, mas é muito mais complicado. Né, Thelma? Thelma não foge não, que você também já... Né? O Rubens! Então, oi. Eu estou com a Bíblia Thompson, ela fala uma palavra muito importante nessa aí. Ele fala, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar. Está escrito, no meu também. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. O que é testificar? Isso. É para dizer o seguinte, é isso, porque mesmo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. É exatamente isso. Tá? Aí, verso 17. Esse meu anjo que ele fala é que especificamente. Não entendi. Quando ele fala o meu anjo, quem é esse anjo específico? É o mesmo anjo que é o Cicerone que eu te falei, que está acompanhando João. Tá. Okay? Não, eu pensei que fosse algum outro específico. Então, está mostrando o céu, está mostrando tudo. Ele falou que enviou o anjo para testificar, para acompanhar e dizer que é verdade. Ok? Verso 17. Não, ele diz no 16. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ok? Isso já estava escrito lá também em Apocalipse. Né? Se não me engano, no capítulo 2. Quem me acha isso? Que eu nem anotei aqui, mas quando ele fala aqui... Senão a gente mostra depois, quando acabar aqui. Estrela da manhã. Apocalipse 2, verso 28. Apocalipse 2, verso 28. Olha a promessa. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Jesus. Amém? Verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Em hebraico, eu estou me lembrando de um corinho em hebraico que fala Haruach verhakalá omrim bo. Bo, vem, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, lembra que eu falei do texto lá de João 7:37, falando de tabernáculos? Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Ele está falando de novo, não é? Isso é missões que Jesus está fazendo aqui. Isso é a pregação do próprio Senhor. Ainda tem tempo. É isso que ele está falando aqui. Por quê? Porque cedo venho sem demora. Então, a minha graça ainda está disponível. É isso que ele está escrevendo aqui no último capítulo. Verso 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. 2 pontos. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas, os flagelos escritos nesse livro. E verso 19. E se alguém tirar
qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas, as bênçãos, as bem-aventuranças desse livro. Verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Maranatá, em hebraico se fala. Maranata, Maranatá. Vem, Senhor Jesus. E o verso 21, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Eu estou arrepiado aqui, gente, para dizer a verdade. Tá? E a gente assim a gente acaba um livro difícil, realmente é difícil.